O Explorador. 36. Crow seguiu Trás para fora. Só quando o navio estava a uma distância segura do porto, em uma direção que o levaria direto para o Mar Carmesim, Trás teve permissão de ir para os convéses inferiores. Aprisionada. Ela estava aprisionada naquele navio. Eles estavam indo em direção a um mar insano onde a chuva caía de modo imprevisível. E se eles sobrevivessem, ela seria entregue como escrava a um dragão. Ela tinha realmente pensado que tinha vantagem? Havia realmente pensado que poderia resgatar Charlie? Ela? Entre todas as pessoas? A pior parte era que ele provavelmente nunca saberia o que acontecera com ela. Ele apodreceria sozinho na prisão da feiticeira. E se por algum milagre ele conseguisse se libertar, descobriria que ela tinha deixado a rocha, mas que seu navio tinha sido destruído pelos traficantes da morte. Ela cambaleou pelos degraus, então seguiu pelo corredor. Dogs riam e trabalhavam atrás dela, pisando forte nos degraus até o porão. Mas ela se sentia sozinha, como se estivesse se engasgado com o jantar e ninguém percebesse. Ou talvez ninguém se importasse. Ela fugiu para sua cabine quando as lágrimas ameaçaram escapar. Ela duvidava que cair em prantos fosse uma atividade apropriada para uma pirata. Então ficou feliz por ser capaz de fechar a porta antes de perder totalmente o controle. Opa, disse Hook. Ele rastejou rapidamente até o pé da cama. Ei, Tress, o que há de errado? O que aconteceu? Eu. Eu. Ela sacudiu a cabeça e arquejou, incapaz de falar. De repente, tudo era demais. Pessoas são como o estômago, sabe? Elas podem processar parte do que você dá para elas, mas se enchê-las demais, rápido demais, eventualmente tudo vai escapulir para fora. O que eles fizeram com você, Tress? Quis saber Hook. Eles vão me pagar, eu prometo. Vou mordê-los nos dedos dos pés. Nos dedos dos pés? Ela perguntou através das lágrimas, visualizando a ideia ridícula. Isso, disse ele. É algo muito nobre de se tentar, já que os dedos dos pés são a terceira parte mais fedorenta de um corpo humano. Eu faria isso de qualquer maneira, por você. Tress se acomodou na cama, olhando para o teto enquanto as lágrimas rolavam pelas suas bochechas. Tress, disse Hook. Sério, o que aconteceu? Nada aconteceu, sussurrou ela. E ninguém fez nada comigo. Eu sou a culpada. Por tudo isso. A capitã planeja me negociar com o dragão do Mar Carmesim. Serei o pagamento por sua cura. Eu sabia que estava fazendo algo acima da minha capacidade, então por que deveria me surpreender? Porque eu não iria acabar em um navio capitaneado por um demônio, navegando direto para minha própria perdição? É o que mereço. Ela colocou as bases das mãos sobre os joelhos, esfregando-os. Então sentiu uma nítida mordida no seu dedão esquerdo. Ei, disse ela, sentando-se e olhando para o pé da cama, onde Hook estava sentado. Desculpe, disse ele, mas eu prometi morder a pessoa que era responsável por fazer você chorar. Além disso, sem querer ofender, mas... Eca! Ela se deixou cair na cama. Não me faça rir, disse ela. Eu posso me despedaçar como um copo de vidro frio que caiu na água quente. Ele correu pela cama até aproximar do travesseiro, olhando para as lágrimas dela. Essas agora eram mais silenciosas, mas ainda persistentes como a própria dor. Eu fui à terra firme, disse Hook. Eu me escondi em um dos fardos de tecido que os dogs carregaram para fora e fugi enquanto o forte os vendia. Ele é bom nisso, aliás. Nunca vi alguém pechinchar como aquele homem. E além disso, a cidade era realmente interessante. Talvez você gostasse de ouvir sobre ela? Ela deu de ombros.
Quando estou triste, é bom pensar sobre outra coisa, disse Hulk, torcendo as patinhas. Então me diga se estou ajudando ou se prefere que eu me cale. Às vezes é melhor que as pessoas e ratos se calem. Eu sei disso. Pelo menos foi o que alguém me disse uma vez. Enfim, vi forte pechinchar, mas estava longe demais para ler suas palavras. Eu só sei que ele conseguiu muito mais por esses fardos de tecido do que deveria, considerando que o comprador devia saber que eram ilegais. Ah, e depois ele foi encontrado com um grupo de pessoas surdas que vivem na ilha. Há um monte delas, e Forte sorriu um bocado e usou suas mãos para conversar em vez da placa. Pergunto-me se as outras ilhas têm grupos como aquele que eu nunca percebi. Enfim, a cidade não tem uma bandeira real. Não é interessante? Eu sei que estamos na fronteira do Mar Esmeralda, mas ainda assim. O rei sempre fez parecer como se não houvesse quaisquer ilhas rebeldes. E nós atracamos em uma delas. Eu esperava um monte de pernas de pau e tapa-olhos, mas as pessoas pareciam normais. Nós somos piratas agora, comentou Tress. E ninguém tem um tapa-olho. Acho que também somos normais. Meio engraçado quando a gente pensa nisso, não é? Respondeu Hulk. Que todos os piratas do mundo algum dia foram alguém normal. Ele se calou como se não soubesse ao certo como devia continuar. Tress, estranhamente, percebeu que o falatório dele estava ajudando. Ela nunca tivera muita sede de viagem, mas sonhara com lugares distantes de seus copos. Aquela parte dela genuinamente queria ouvir sobre a ilha. Você disse que a cidade era interessante, disse, virando-se para olhar para Hulk. Interessante como? Ah, disse ele. Eles têm uma torre de sino, Tress. Eu sempre quis ver uma torre de sino. Eu ouvi algumas pessoas falando e elas disseram que são 53 sinos. Que número estranho, não acha? Sempre achei que uma torre de sino só teria um sino. Afinal, não é uma torre de sinos. Bem, eu caminhei por toda a volta e dei uma olhada através da janela. E eles têm cordas para soar os sinos. Você as puxa e faz sons por toda a cidade. Mas duvido que eles deixariam ratos puxar as cordas, mesmo que nós fôssemos capazes. Tress sorriu. Um ato simples, mas apenas momentos antes, parecia tão impossível quanto voar. Ou encontrar uma boa rima para lâmpada. Não. Sério, tente. Havia algo encantador na maneira como Hulk continuou contando sobre suas experiências na ilha. Ele falava sobre as coisas comuns. Um jardim com flores que cheirava bem. Um caminho onde todas as pedras juntas formavam uma espiral. Um bebedouro que funcionava como um pedal. O fato dele ter achado essas coisas interessantes o bastante para falar sobre elas já era interessante em si mesmo. O tópico importava menos do que seu entusiasmo. E assim, Trás sorriu. Isso não baniu suas preocupações ou sua tristeza, mas cutucou aqueles pensamentos amargos para que se transformassem em outros, menos opressivos. E a garota bolhou o irmão, continuou Hulk, pisando forte no pedal quando ele se inclinou para beber. Isso não é divertido? Lembra-me de quando eu era jovem, quando não estava em um navio pirata longe de casa. Você poderia voltar, disse Tress. Se você quiser, Hulk. Você poderia partir. Você deveria. Não posso, disse ele em voz baixa. Nunca mais poderei voltar para minha ilha, Tress, porque meu lar não é mais lá. Aquilo soava como uma tragédia, então Tress não insistiu em saber os detalhes. Além disso, ela não queria pensar no fato de que, muito provavelmente, ela também nunca mais voltaria para casa. Parecia que as coisas eram melhores quando você era mais nova? Indagou Hulk. A vida realmente fazia mais sentido nessa época? Sim, Tress sussurrou. Eu me lembro. Noites calmas, assistindo os esporos caírem da lua. Copos mornos de chá com mel. A empolgação de cozinhar algo novo.
Eu me lembro de não ter medo, disse Hulk. Eu me lembro de acordar a cada dia e sentir odores familiares. Lembro-me de pensar que compreendia para onde minha vida seguiria. Na mesma direção que a dos meus pais. Simples. Talvez não fosse maravilhosa, mas também não era horrível. Eu não acho que as coisas realmente fossem melhores, contudo, disse Trés baixinho, ainda olhando para o teto. Nós só lembramos desse jeito porque é reconfortante. E porque nós não podíamos ver os problemas, concordou Hulk. Talvez não quiséssemos vê-los. Quando se é criança, há sempre outra pessoa para lidar com os problemas. Pesado e verdadeiro. Trés assentiu. Além de tudo isso, memórias têm um jeito de mudar dentro de nós, azedando ou adoçando com o tempo, como uma infusão que provamos e depois tentamos recriar pelo sabor, só acertando mais ou menos os ingredientes. Você não pode provar uma memória sem maculá-la com o que você se tornou. Isso é algo que me inspira. Cada um de nós cria nossa própria tradição, nossas próprias lendas, todos os dias. Nossas memórias são nossas baladas, e se as ajustamos um pouco a cada execução, bem, é tudo em nome de um bom drama. O passado é chato, de qualquer modo. Sempre fingimos que os ideais e a cultura do passado envelheceram como vinho. Mas, na verdade, as ideias do passado tendem a envelhecer mais como biscoitos. Elas simplesmente ficam murchas e sem graça. Traz pensou em algumas das suas baladas favoritas que cantavam sobre versos sobre mel, amor e outras coisas doces. Ela estava realmente se sentindo melhor. Pelas luas. Ouvir falar sobre torres de sino e fontes de água havia feito ela se sentir melhor. Para algumas pessoas, sentir-se melhor teria sido uma desculpa para ignorar a situação, mas Tress preferia armamentizar suas mudanças de humor. Então, sempre pragmática, ela sentou-se na cama e confrontou seus problemas. Preciso de uma maneira de me defender, ela sussurrou. Uma maneira de derrotar Crow antes que ela me entregue ao dragão. Era uma sorte, portanto, que a cabine de Tress contivesse 5 variedades diferentes da substância mais perigosa do planeta.